Oi, gente, tudo bem com vocês? No Nepcast de hoje vamos falar sobre sanitaristas. Este podcast é uma iniciativa do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde do município de Caruaru. Muito prazer, eu me chamo Leandro Aleixo, sou psicólogo, professor universitário, terapeuta holístico, e é uma honra estar com vocês no episódio de hoje. E para falar sobre esse tema tão importante dessa profissão que deve ser muito bem valorizada e está sendo valorizada no decorrer do tempo, estamos com Camila Alves, que é bacharel em saúde coletiva, especialista em atenção básica e saúde da família e também é preceptora na residência. Seja bem-vinda. Obrigada, Léo. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E também estamos com Maiana Reis, que é bacharel em saúde coletiva e é residente na residência em atenção básica e saúde da família, a famosa R2. Seja bem-vinda. Obrigada, Léo. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. É muito importante a gente falar sobre essa profissão. O sanitarista ou a sanitarista, né, ou como a gente gosta de enfatizar, o bacharel em saúde coletiva, é um curso que surgiu lá em 2008, mas foi uma profissão que se instituiu em 2023. Anteriormente a isso, quem recebia o título de sanitarista eram as pessoas, os profissionais de saúde que tinham um curso de especialização, né, em saúde coletiva. Eu acho isso uma trajetória muito importante de frisar, né? Porque a partir do momento que a gente institui um curso superior próprio para essas questões, a gente ganha outro corpo, né? É um curso tão jovem. O bacharelado em saúde coletiva aqui em Pernambuco mesmo é tão recente que a gente só tem até agora 2 universidades, né, Camila, ofertando esse curso, que é a UPE e a Universidade Federal de Pernambuco com o Centro Acadêmico de Vitória. Então, por enquanto, a gente só tem essas 2 faculdades que ofertam esse curso. E no contexto do Centro Acadêmico de Vitória, é um curso bem recente, que a primeira turma foi lá de 2013. Nossa, 2013 tem 12 anos. Isso. Se formasse em Vitória, não foi? Isso, Maiana? Me formei em Vitória em 2022. E eu me formei na UPE em 2019. Como foi essa trajetória para vocês, esse encontro com a saúde coletiva? Para mim. Não é um curso muito típico, né? Quando a gente pensa em saúde. Não. Para mim foi um pouquinho engraçado, porque eu sempre gostei da área de saúde, mas nunca de forma assistencial. Então, eu tinha um amigo que ele é especialista, né, em saúde coletiva, e aí ele começou a me apresentar o curso. Começou a me apresentar a grade, e aí eu fui me interessando em conhecer. Mas até ele me mostrar, realmente era bem desconhecido, assim, era um mundo bem desconhecido para mim. Era uma pessoa que já fazia o curso. Que já fazia especialização, né? Ele não era bacharel. Que legal. Ele é dentista de formação, e aí ele fez a especialização em saúde coletiva. E me conhecendo e conhecendo também o curso, ele juntou nós dois, eu e a saúde coletiva. Foi assim. É um casamento que tá dando certo, né? Tem dado certo. Já comigo foi o seguinte, eu já vim formada de outra profissão. Quando foi ali meados de 2018, apareceu o concurso da Secretaria Estadual de Saúde, daqui de Pernambuco. Então eu fui fazer o curso, mas eu fui a prova, na verdade, para assistente administrativo. Uhum. E dentro dos conteúdos que precisa estudar, vinha a Lei 8.080, né, que é a lei que regulamenta, uma das leis que regulamenta o SUS. E nisso, quando eu li, me encantei. Os olhos brilharam. Meus olhos brilharam. Aí prestei o Enem de novo e soube que tinha esse curso, né? Lá em Vitória, aqui na minha cidade. Então, eu disse, vou tentar ir. Então, fiz o Enem, me inscrevi no SISU e deu certo. E consegui começar em 2019. E ambas têm uma trajetória muito importante, né? Que é a residência em atenção básica e saúde da família, que é muito o lugar onde a gente está falando, né? Atenção primária. Isso. Eu entrei
em 2020, né, na residência. Foi um ano bem atípico, né, com a pandemia do Covid. Mas eu confesso assim que durante a minha graduação, o meu coração já era muito da atenção básica. Durante a minha graduação, a gente vê todos os níveis, né, de atenção à saúde. A gente vê atenção primária, média e alta complexidade. Porém, o que realmente tocava meu coração era a atenção básica. E entrar, né, na residência de atenção básica, e principalmente durante esse período, foi desafiador, primeiramente, mas eu acho que completou mais ainda o que meu coração tocava da atenção básica, sabe? Chegar até a população de uma forma diferente, né? O SUS chegar para a população de uma forma diferente. Foi muito importante. Então, já no meu caso, eu tentei a prova da residência, né? Ano passado, ano retrasado, né? Passei. Atualmente estou no 2º ano. E a atenção básica, para mim, veio como uma surpresa mesmo. Eu nem esperava, assim, passar na prova. Passei, entrei. E no começo é aquele sentimento um pouco de angústia também, porque a gente volta para aquela coisa de ser uma profissão que ainda está se consolidando, né? Quando a gente olha aí para os marcos históricos, é uma profissão recente, feito você falou, Léo, que foi ser regulamentada agora em 2023. Então, quando a gente entra na atenção básica, também tem disso, né? De o que é que os nossos outros colegas de trabalho, o que é que eles entendem do sanitarista ali quando a gente entra para ser parte de um EMUT. Então, o que é que se consolida como sanitarista dentro, né, desse escopo de ação, de ser parte de uma equipe multidisciplinar. Então, no começo foi um pouco angustiante, mas graças a Deus deu tudo certo. Encontrei pessoas maravilhosas, né, para me acompanhar aí nessa trajetória. Então, por enquanto, eu estou amando esse processo meu de ser reconhecida, de me reconhecer dentro da atenção básica. Isso, eu acho que o sanitarista é muito isso, acima de tudo. É se reconhecer como profissional, né, do que é que eu realmente posso fazer e atuar, porque é uma gama muito grande, assim, de atividades que a gente pode estar inserido e também estar em espaços que as pessoas lhe reconheçam. São 2 desafios, assim. Antes de falar um pouco mais sobre a atuação do bacharel de saúde coletiva na atenção básica, eu queria que vocês trouxessem para a gente quais são as atribuições e as possibilidades nos outros âmbitos do SUS. Certo. E além do SUS também, né? Vai além do SUS também. O profissional sanitarista, né, o bacharel, ele é um profissional de formação bem generalista, que a gente pode atuar em todos os âmbitos dentro do Sistema Único de Saúde. Quando eu digo todos os âmbitos, podem ser dentro da vigilância em saúde, eu até brinco assim, o povo diz, vigilância sanitária, também atuo, posso atuar dentro da vigilância sanitária, regulação, planejamento, as ações de promoção e prevenção de saúde. Então, é um profissional bem generalista mesmo. Isso. Porque além da vigilância, acho que na atenção especializada também, né? Também. A gente pode atuar na atenção dentro de toda a rede, na verdade, né? Dentro de toda a rede de atenção. Além também do privado. A gente pode estar complementando aí a parte de gestão do sistema privado de saúde. Isso. De forma muito genérica, assim, não é exatamente a explicação do que é ser sanitarista, mas de forma muito genérica, a gente trabalha com planejamento, né? De atividades, de ações. A gente trabalha também na parte organizativa, assim, posso dizer. Então, por exemplo, numa rede privada, a gente pode estar atuando no setor de contas médicas, no setor de regulação, de leitos, enfim, tem vários setores. Porém, a nossa formação ela é bem mais voltada para a área de saúde pública, né? Mas nada impede de também estar atuando na privada. E particularmente na atenção básica, qual é a função do sanitarista? Certo. Dentro da atenção básica, eu posso dizer que a gente tem um tripé. A gente pode atuar tanto na parte técnico-pedagógica, quanto a gente pode atuar na parte assistencial e também no apoio institucional. Aí o que é que a gente pode exemplificar desse tripé? A parte educativa, né, o que a gente chama de técnico educacional, é aquela parte da gente poder levar educações permanentes aos profissionais do SUS. A gente pode trabalhar muito a educação em saúde nos grupos que acontecem dentro da atenção básica,
os grupos voltados à saúde, tanto os grupos de atividade física, os grupos de autocuidado, então a gente pode levar essa parte educacional também. E tem bastante coisa, né? Se a gente for falar, passa o dia todinho aqui. A parte o assistencial também. A gente não é muito um profissional formado para estar na assistência diretamente ali, né? Frente a frente com o usuário. Mas a gente também pode atuar, a gente pode participar dos atendimentos coletivos, a gente pode fazer visita domiciliar, a gente pode fazer práticas integrativas complementares à saúde, ou seja, a gente pode ver aquele paciente, não só ele individual, a gente olha também todo o contexto de vida dele. E dentro da parte do apoio institucional, que eu acho que é a parte que mais, né, que mais convida a gente, né, a chegar junto, é a parte de gestão e planejamento. Então, a gente pode gerir uma atenção básica, no caso, dentro da residência, a gente pode fazer esse papel lado a lado com o gerente ou com a enfermeira que faz esse papel. A gente pode ali estar monitorando, a gente pode estar avaliando os processos de trabalho dessa equipe. Então, dentro de todo o contexto da atenção básica, eu posso fechar que a gente realmente tem esse tripé aí para a gente, né, ter um pouco mais de atuação. Você comentando, eu pensei muito sobre a assistência versus cuidado. Porque a gente sempre pensa na assistência à saúde com as tecnologias duras, né? Aquele conhecimento muito específico daquele profissional. O dentista faz isso, a enfermeira faz isso, a fisioterapeuta faz isso. Quando a gente pensa no cuidado ampliado, esses saberes eles se misturam, né? E se mesclam em prol do cuidado do usuário. Então, quando você fala dessa possibilidade de cuidar do usuário de outras formas, não necessariamente estando de frente ao usuário, mas ao mesmo tempo em alguns momentos sim. E compartilhando esse processo de cuidado, né? Acho isso muito maravilhoso. Eu particularmente sou muito fã da profissão e eu percebo muito o sanitarista como catalisador de processos, no sentido de que o profissional de saúde sozinho ele vai fazer muita coisa, mas quando ele está junto de outros profissionais e quando ele está junto de um profissional que faz com que ele visualize essa possibilidade, ele vai muito mais além. Isso, é porque as outras categorias profissionais, essas que são mais clínicas assistenciais, elas estão formadas diretamente para isso, né? Claro, tem uma disciplina ou outra ali que você paga, saúde pública, saúde coletiva, sendo que a gente vem para meio que quebrar esse modelo hegemônico, esse modelo biomédico que a gente tanto tenta extinguir, mas é um modelo que, né, de certa forma, ele está enraizado, não quer dizer que ele é minimizado, mas é um modelo que está aqui enraizado no nosso sistema único e a gente vem com um pensamento diferente, a gente vem para exatamente isso, quebrar esse pensamento de utilizar só tecnologias duras e a gente trazer a tecnologia leve, a gente trazer a tecnologia leve e dura e pensar fora da caixinha, que é o que a gente tem, né? Que é a caixinha de ferramentas que a gente chama dentro da saúde coletiva. A gente vem com esse pensamento de a gente pensar um pouquinho fora, o que é que a gente pode fazer além do assistencial, o que é que a gente pode fazer. Isso para tudo, isso para o usuário, isso para o profissional de saúde, para até ele entender o seu processo de trabalho ali e melhorá-lo. Um ponto muito importante quando a gente fala desse contato interprofissional é que as formações, as graduações, elas não estão preparadas para lidar com o trabalho em equipe. Eu digo isso muito no meu lugar, enquanto psicólogo da formação de psicologia. As demais profissões de saúde elas não estão preparadas de trabalhar junto do outro em prol desse cuidado. E vem o sanitarista, vem o bacharelado de saúde coletiva e traz, olha, você vai trabalhar junto das outras profissões e vai ajudar elas a dialogarem. Eu acho isso muito fantástico. Isso, Léo. Puxando aqui para a área da atenção básica, né, a gente, enquanto equipe multidisciplinar, o que é que veio com a EMUT? O antigo NASF. O antigo NASF. Ela veio para ampliar o escopo das ações que é da atenção básica. Além da gente ampliar, a gente também tem o papel de ser matriciador, né, dessa equipe. Ou seja, vai ser uma equipe só. Então, quando vem esse profissional com esse pensamento mais de assistencial, então gera medo.
Então, eu acho que a gente vem como sanitarista para tentar realmente quebrar isso. Quer dizer, vamos tentar fazer melhor, ou também vamos tentar, se você consegue atender algumas pessoas aqui, vamos tentar ampliar isso, o que é que a gente pode fazer para melhorar. Então, a gente vem nesse contexto realmente de ampliar essa caixinha de ferramenta que todo mundo tem, mas a gente vem meio que para trazer caminhos diferentes, né? Para a gente poder fazer o que a gente faz dentro do SUS, que é dar uma saúde universal para todo mundo. E voltando às atividades que você falou, né, das possibilidades que o sanitarista pode também estar inserido numa atividade coletiva, numa consulta compartilhada, é muito importante também porque a gente consegue ter esse olhar mais amplo, né, de outras situações e não só diretamente ligado a curar aquela doença que ele vai ali na atenção básica, sabe? Olhar o usuário como um todo, como né? Um todo, de como forma integral. Sem ser fragmentado por partes. Tem uma ideia que eu amo, que é o trabalho sem criticidade é um trabalho alienado. Quando a gente compartilha esse processo de trabalho com o outro, a gente está repensando, reconstruindo, trazendo outras ideias para otimizar esse processo. Isso. Dentro da minha experiência, eu posso trazer exemplos. Por exemplo, a gente, enquanto equipe, vai montar uma agenda. Sim, eu, enquanto sanitarista, tenho um olhar um pouco mais diferenciado. Eu posso dizer, gente, vamos tentar de uma forma diferente, vamos modificar um pouquinho essa agenda para a gente tentar alcançar mais atividades coletivas do que as atividades que sejam de forma individual. Aí é o que acontece, eu acho que aí é o que amplifica esse conceito ampliado de saúde, né? Da gente tentar, com o pouco de pessoas que a gente tem dentro da equipe, a gente ampliar e tentar atingir cada vez mais pessoas. Como foi para vocês os primeiros momentos da atuação profissional? Depois que vocês seguraram o canudo na mão, foram para a atuação profissional, como vocês perceberam a receptividade? Eu iniciei, durante o meu processo de graduação, eu também estagiava. Então, eu estava mais próximo, assim, né? No momento, eu trabalhei lá em Jaboatão, era na gerência regional, né, de saúde. E aí, eu percebia que as pessoas, elas tinham uma mínima compreensão, né, da atuação, por já estarem adaptados àquela rotina de ter um profissional sanitarista lá. Mas, quando eu vim para a atenção básica, que eu precisei estar em equipe, dentro de uma unidade de saúde, foi um pouco difícil. Porque é justamente o que a gente estava falando, que às vezes você pode fazer tantas coisas, mas que de forma direcionada as pessoas não sabem. Eu preciso pensar numa forma de melhorar o acesso à unidade de saúde aqui para os usuários. Então, eu posso contar com o sanitarista para pensar de qual forma a gente vai fazer isso, de qual estratégia que a gente pode utilizar para estar melhorando isso. Então, às vezes, os profissionais, eles não tem essa noção que a gente está ali justamente para pensar, para melhorar tudo que pode ser feito, né, dentro do nosso alcance. De perceber, assim, dentro da dinâmica da atenção básica, de perceber toda a trajetória do usuário dentro do serviço, por onde ele percorre no próprio território. Isso, quais as necessidades do território, né, em si, que se trouxe agora. Do território em si, onde é que eu posso também estar atuando, né, trazer ações de saúde para aquela população. É isso. Às vezes, você sabe muito, por exemplo, o físio. Eu tô com uma dor na coluna, muito genérico também, mas uma dor na coluna. Então, eu sei que o físio pode me ajudar, de que forma ele pode me ajudar, mas às vezes, por não ter conhecimento do que é que a gente pode ajudar, não é solicitado, não vem até nós. Então, cabe a gente estar indo atrás e mostrando o nosso papel e fazendo o possível, sabe? No meu caso, o começo, né, da minha experiência foi lá em 2022, eu fui aprovada num estágio na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, na coordenação de portos e aeroportos. No aeroporto do Recife. Então, eu era estagiária da coordenação regional do Nordeste. Então, lá dentro fica também a coordenação de Pernambuco e a coordenação regional. Então, eu era estagiária da regional. Então, meu papel era trabalhar mais essa parte de gestão mesmo, de planejamento das ações, né, da fiscalização dos portos e aeroportos. Quando eu me formei, fiz o estágio, né, esse foi o não obrigatório da Anvisa,
O estágio obrigatório eu fiz na Secretaria de Saúde do meu município. E assim que eu finalizei na sexta mesmo eu fui contratada. Eu comecei a trabalhar na vigilância epidemiológica. Eu era referência técnica da síndrome respiratórias agudas graves, Covid e violência autoprovocada, as violências de forma gerais. Uhum. Então, só fiquei em torno ali de 6 meses, porque aí eu já fui aprovada e vim para cá, para Caruaru, assumir a residência. Vocês trouxeram espaços que já recebiam profissionais que trabalhavam com a gestão em saúde coletiva e que já estavam bem habituados com esse fluxo dessa linha de pensamento. E como é vir para uma residência e lidar com equipes e profissionais que não têm essa gestão em território, né? Ali no processo do miudinho com o usuário? Então, no começo, feita disso lá no começo foi um pouco angustiante. Porque é aquela coisa, eu tenho que não é me amostrar, a gente tem que se mostrar por que a gente tá ali, pra que a gente veio. Então, no começo, realmente dá aquele medo, aquela travada, aí eu digo, não, vamos fazer nosso papel, é que a gente tem que fazer aqui. Então, o território, ele vem, a gente entra dentro do território para ver todos os processos de saúde. Não é saber só o que aquele usuário tem. É saber quem é aquela pessoa, o que ela está precisando, de tudo, em todos os seus contextos. Os profissionais de saúde, muitas vezes, quando a gente fala, recentemente eu fui fazer um programa de saúde na escola e quando eu cheguei na turma e falei, me apresentei, eu sou sanitarista. Então tem muita cara de estranhamento. O que é essa pessoa? Então a gente também tem que lidar com isso, a gente tem que lidar com atribuições que atualmente, no meu ver, ainda não estão tão delimitadas dentro da atenção básica. Mas eu tô vendo que a gente, dentro da residência, a gente teve sanitaristas que conseguiram, né, colocar essas atribuições para frente e consolidá-las. No momento eu tô mais de forma pedagógica, né? Eu tô atuando como preceptora da equipe de residência e aí eu digo justamente isso, que o processo de residência, ele é muito mais das relações interpessoais e de como estar em equipe, trabalhar multi, mas existem os desafios, né, da profissão em si, das suas competências técnicas, mas essa relação ela é muito mais importante durante esse processo do que todas as outras coisas que podem ser aprendidas, né, em outros ambientes. E eu acho que é também válido salientar a questão de dentro da residência, né, a gente tem um núcleo de saúde coletiva, então são 4 profissionais com Camila, né, entrando na preceptoria. Então a gente tem 3 sanitaristas, no caso R1, falando de R1, tínhamos mais 4 que eram R2, agora atualmente a gente só está com, né, a equipe que antes era R1 virou R2, por enquanto estamos com 3, mas mês que vem mais sanitaristas, e eu acho válido que esse núcleo a gente consegue fortalecer, e quando a gente se fortalece, a gente consegue, né, determinar dentro do seu território quais atividades a gente consegue desempenhar. Claro, os territórios são distintos, são muito diferentes, mas eu acho que esse fortalecimento enquanto núcleo apoia muito no nosso escopo de ações de trabalho. E essa é uma dinâmica de trabalho muito nossa de Caruaru, né? Porque todos os núcleos se encontram. Isso, é muito né? importante. As psicólogas se encontram, Isso. as fisioterapeutas, as assistentes sociais e vocês. Isso. As sanitaristas também se encontram. Isso facilita muito para compreender qual é a realidade de cada território Isso. e de perceber quais são os desafios e como cada um tem enfrentado esses desafios, para aí sim trazer essas boas ideias para a gente, que nas reuniões ampliadas, nas reuniões do cotidiano a gente também vai compartilhando. Isso. A gente também, eu vejo que a gente também consegue, dentro desses núcleos que você falou, a gente também consegue auxiliá-los. Por exemplo, no núcleo de psicologia, recentemente a gente conseguiu, enquanto núcleo de saúde coletiva, fazer uma análise da fila de saúde mental do município. Isso o quê? Chega para o psicólogo, como é que está meu território, como é que está essa fila, quem são essas pessoas que estão esperando, né, para passar pela consulta com o psicólogo, o que é que está acontecendo. Então, a gente vem, é um núcleo que a gente também vem para auxiliar o processo de trabalho dos outros núcleos. Foi muito legal e teve um impacto incrível, minha gente, esse trabalho. Muito bom. Foi muito bom.
Falamos sobre todos os desafios enfrentados pelo sanitarista no cotidiano. Faltou algum falamos. desafio? Falamos. Se reconhecer, trabalhar em equipe, Fazer o ser outro, reconhecido, fazer o outro entender o nosso processo. É. fazer o principal, fazer o usuário entender o porquê que a gente tá ali. O porquê eu, Maiana sanitarista, estou fazendo o acolhimento daquele usuário. Eu tento sempre muito, quando chega, né, os pacientes, quando eu estou em momento de acolhimento, eu sempre tento explicar o porquê que eu estou ali, qual é a minha importância ali. Então, é isso, sempre batendo na tecla de reconhecer e ser reconhecido. Isso. E também do usuário reconhecer que vocês são agentes de cuidado, mesmo que não diretamente. Isso. Isso também dá um escopo de possibilidade de cuidado muito mais ampliado, né? Quando a gente traz para o usuário e mostra para ele como é a nossa dinâmica de funcionamento e o que ele pode esperar da gente. Eu sempre tento muito uma analogia, né? Eu digo, você tem o seu médico que cuida de você, você precisa do nutricionista, quem cuida de você, mas e de forma geral, de forma coletiva, dentro da sua casa, de forma coletiva, quem é que é esse profissional? Eu digo, sou eu. Eu digo, sou eu. Eu venho para tentar olhar o que os outros profissionais ainda não conseguem enxergar, então dá esse auxílio, entendeu? Eu sempre tento buscar essa analogia de meu papel ser o mais coletivo possível. E sobre as potencialidades que vocês conseguem perceber nessa profissão maravilhosa que vocês escolheram, se encontraram? Eu acho que tornar mais fluido e tornar mais leve assim, o processo de trabalho como um todo. Porque a gente está com essa visão, né, de tentar auxiliar e deixar as coisas, com que as coisas funcionem de forma eficiente. Então, eu acho que a potencialidade é essa, não só para o serviço de saúde, para o processo de trabalho de uma equipe em si, no funcionamento de um hospital, mas é isso, é tornar as coisas funcionando de forma eficiente. Eu acho que só complementando, Camila, eu acho, bem de forma generalista, né? Eu acho que a gente vem para deixar cada vez mais fortalecidos os princípios do SUS, né? Que é a universalidade, a equidade, a integralidade. Eu vejo a gente como um potencializador muito grande para esses princípios serem realmente marcantes e dominantes dentro do nosso território. O que me deixa mais espantado com relação a isso é que o SUS ele é muito mais antigo do que isso, né? Do que a vinda do profissional do bacharel em saúde coletiva, né? Da instituição do começo da graduação e depois da regulamentação da profissão, né? Levou muito tempo para a academia, a universidade perceber essa necessidade. Porque a gente, né, dentro do contexto histórico, a gente tem sanitaristas, né, desde muito tempo. Então a gente tem aí personagens como de Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, que eram sanitaristas, né, que modificaram a saúde, né, da população. Então a gente, depois disso, a gente teve aí a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi repleto de sanitaristas, que realmente disseram, não, a gente vai ampliar esse conceito de saúde. E demorou um pouquinho, né, aí alguns 30 anos, para a gente ser reconhecido, né, enquanto categoria. E o que é que a gente tem agora de reconhecimento? Esse profissional graduado, me corrija se eu estiver errada, esse profissional graduado, o profissional que fizer uma pós-graduação, que seja da área de saúde coletiva, ou até de alguns profissionais afins, né, que a gente pode ter, por exemplo, um geógrafo que fez um mestrado, um doutorado, ou outro tipo de especialização em saúde coletiva e saúde pública, ele pode ser considerado também um sanitarista. Então, agora, feito a gente estava conversando, essa lei, a 14.725, ela veio para deixar isso bem amarradinho, né? Quem são esses profissionais? Então, e uma coisa que eu ia perguntar, quando a gente fala de regulamentação, a gente fala sobre o CBO, né? Isso, e do conselho, né? A gente ainda não tem conselho. A gente ainda não tem conselho. O que é que ficou instituído na lei? O Ministério da Saúde, né? Criar esse órgão que vai fazer a nossa fiscalização. Então, a gente tá até agora aguardando, né? Sair. Conseguimos uma conquista, né? Que é ter o nosso CBO, a categoria certinha, mas o conselho ainda não tá. Que é o Cadastro Brasileiro de Ocupações, né? O conselho ainda não saiu, porque
A gente, Estamos na luta. além dos acadêmicos, também tem os sanitaristas que comprovam que trabalham nessa área há mais de 5 anos. Então, eles também são considerados sanitaristas. Então, a gente precisa, né, fazer uma fiscalização, né, de todas as pessoas, né, que exercem o papel de sanitarista. Então, a gente aguarda aí o conselho sair. Curioso, né? Porque é uma profissão que fala tanto sobre a garantia de direitos, sobre a efetivação do que preconiza o SUS e, poxa, cadê esse conselho para conseguir acontecer, né? Consolidar ainda mais a profissão. É muito importante isso. Alguns movimentos já aconteceram, né? De reuniões, de tentar fazer um coletivo Isso, e tudo mais, tá mas acontecendo. Vem acontecendo, mas aí ainda estamos aí na luta. É uma luta constante, mas tomara que as coisas se organizem melhor em prol. Sim. E a tendência é essa, né? A gente consolidar cada vez mais. E o bom é que a gente tem algumas associações, né? Que buscam sempre estar nos fortalecendo, como por exemplo a Abrasco, né? Uma associação uma das, né? Que chega junto aí do Ministério da Saúde e vamos tentar ver o que a gente pode fazer, né, para melhorar a atuação desse profissional e para a gente regulamentar ele da forma que tem que ser regulamentado. Né? Maravilha. Gente, infelizmente eu tenho uma notícia ruim para dar. Acabou. Que é o final do nosso programa de hoje. E chegando ao fim desse episódio, a gente teve essa discussão maravilhosa sobre essa profissão que eu sou muito fã. Deixo registrado isso. E queria dar o espaço para vocês agradecerem ao nosso convite e falarem um pouquinho com a nossa audiência agora. Camila? Muito obrigada, Léo, pelo convite. Realmente foi um prazer estar aqui. Eu brinco que eu sou sanitarista, né, por todas as formações. Na prática, é uma profissão que é muito importante, né? E aí eu deixo o convite também para quem quiser conhecer um pouquinho mais. Tá buscando, né, conhecer todo o escopo de possibilidades para esse profissional e conhecer um pouquinho mais. Baiana? Gente, muito obrigada, Léo, pelo convite. Quando você mandou a mensagem, eu fiquei, nossa senhora, junto com Camila ainda mais. Fiquei super animada, super feliz. E o que eu deixo de recado também é que para os estudantes que agora estão, né, seguindo essa carreira, principalmente para quem está lá no comecinho, aí o que é que eu afirmo? Difícil não é entrar, difícil é amar e permanecer. Porque é uma profissão que a gente vem aí, né, tentando lutar sempre. Às vezes, feito, a gente estava conversando, não tão reconhecido, mas eu digo permaneçam. Aprofundem os conhecimentos. Se mostrem, não se amostrem, se mostrem, que lá na frente a gente colhe os frutos. Então é isso. Muito obrigada, viu, Léo? Que tristeza, foi uma conversa tão gostosa estar aqui com vocês hoje. Passava o dia todinho proseando. É tão bom falar de saúde, minha gente. É muito bom. E falar do que a gente gosta, é melhor ainda, né? Melhor ainda. E finalizamos o nosso Nepcast de hoje com mais um tema importante sobre o papel das sanitaristas. Agradecemos as nossas convidadas maravilhosas e a você que continua nos acompanhando nas redes sociais. @prefcaruaru, @nepcaruaru. Até a próxima.